Meu irmão e minha irmã, hoje dia 14 de julho, sexta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz a Palavra de Deus para nós no dia de hoje, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua falando aos seus discípulos. Desta vez, lhes antecipa qual será o destino final dos discípulos, que não será diferente daquele que Jesus mesmo teve que passar. Nós vemos que Jesus recomenda, porém, que apesar de saber como será o destino, apesar das perseguições, do sofrimento, o discípulo é chamado a ser fiel, porque aquele que o chamou é fiel e vai apresentar a sua defesa, vai mandar este seu advogado, que é o Espírito, em defesa dos seus enviados. Jesus recomenda que os discípulos devem ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. A serpente é aquele animal que recua, que espera o momento justo de atacar. O discípulo deve ter esta prudência, deve ter esta sabedoria. O discípulo também deve ser simples como a pomba. A pomba é um animal que não produz nada, que conta somente com a providência de Deus. O discípulo também deve ter esta simplicidade de saber que tudo vem de Deus e que sem ele não existiria. Além do mais, Jesus disse que existem sim ocasiões em que o discípulo é chamado a recuar, a fugir do mal, para que o evangelho não seja parado, para que o anúncio não pare, para que o anúncio possa continuar também em outros lugares. Meu irmão e minha irmã, às vezes nós, assim como aquele povo de Israel, podemos ainda estar esperando um rei Messias que suba no trono com a sua coroa e o seu cetro, que domine e que governe com a espada. O nosso Messias, o nosso rei, morreu numa cruz. A cruz é o seu trono, a coroa de espinhos é a sua coroa. Por que é que nós ainda esperamos uma igreja que triunfe, uma igreja que tenha fama, que tenha sucesso, que domine sobre as nações? Esta não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é aquela que fala de pobreza, de humildade, de sofrimento, é aquela que se entrega gratuitamente pelos mais pobres, por aqueles que mais sofrem. A igreja de Jesus Cristo deve também passar ela por este caminho de purificação, por este caminho às vezes de sofrimento e de morte, como passou Jesus Cristo. Porém, nós que somos os seus discípulos, temos que nos conscientizar que, como diz o Evangelho, quando formos colocados diante de reis, de nobres, diante, vamos dizer assim, de gente poderosa deste mundo, são nestes momentos que nós temos que falar de Jesus. Para nós, às vezes, é muito conveniente, quando nós nos encontramos com alguém que tenha dinheiro, algum político, alguém de fama, a gente silencia por medo de ofender, por medo, às vezes, de perder algum privilégio. É diante destas situações que nós somos chamados a anunciar e denunciar, como nos pede o Evangelho de Jesus Cristo. Que esta palavra nos dê força na nossa missão de discípulos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.